Você que não achou, tem aqui, está aqui em cima. Eu vou acompanhar aqui em cima só para todos verem isso aqui, seguirem. Então, amém, turma? Amém? A gente vai ler alguns versículos aqui só para você ficar bem fundamentado. Eu vou procurar ser bem claro. E antes da gente ler, só presta atenção aqui. Eu percebo que o Senhor está nos levando ao lugar de entendimento. Nós precisamos entender algumas coisas. Então não adianta subir, e eu tenho percebido isso, seja nas ministrações do pastor, seja no dia a dia, seja na leitura bíblica, seja quando você encontra com alguma conversa com algum irmão, você percebe que o Senhor está trazendo à luz algumas coisas, está trazendo clareza na nossa mente. E quando Ele faz isso, você percebe que é para que a gente avance. O povo de Israel não conseguiu entrar em Canaã, vocês sabem a história, porque não entenderam. Continuavam presos no Egito. A gente vai usar um pouco essa analogia hoje, amém? Então só para fazer essa introdução assim, eu vou falar sobre isso aqui, dando sequência no tudo que, pela graça de Deus, no tudo que está sendo falado no decorrer desse mês, no mês passado, porque assim, Ele está querendo nos trazer a clareza, para que a gente entenda. Grandes coisas o Senhor tem para falar para nós, grandes coisas, mas se eu pego, você entrega algo para os seus meninos, Wellington, eles são meninos, eles não vão entender. Eu vou te dar um carro aqui, meu filho. Eu tenho 6, 7 anos? 8. Vou te dar um carro aqui, aí você vai lá, o IPVA está atrasado, tem que ir lá no Cine, fazer um cadastro, e fazer enfim, para você marcar o dia, agendar, para você ir lá, tudo, aí você apresenta sua carteira de motorista, ele vai ficar, o que você está falando, pai? Eu não estou entendendo o que você está falando. Ele não tem condições, é um menino de 8 anos, amém? Então assim, Deus está trazendo a clareza essas coisas, para nós entendermos e podermos acessar. Quanto mais você entende, mais você avança, mais você acessa. Se a gente não entender, a gente não entra, irmãos. Não acessa. Quem tem promessa não morre. Morre, irmãos. Eles tinham a promessa de Canaã e morreram. Era para entrar em Canaã e milhões de pessoas morreram no deserto. Lembra dessa história? Morre, se não entender, não vai entrar. A gente vive aqui uma das coisas que eu mais peço para o Senhor é isso: Senhor, não permita, não deixe eu ficar fora do que o Senhor está fazendo. Não deixe eu ficar fora do que o Senhor está construindo. Deixa eu participar disso. Então entenda, Pedro, entenda, que essa falta de entendimento te incomode, e você avance, comece a entender as coisas. Ah, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, eu leio não sei o que, eu não entendo. Eu falei para o irmão, assim, meu irmão, vai se revelar. Todos os dias a sua esposa acerta na comida, e quem cozinha também, hoje os homens cozinham também, todos os dias acerta na comida, todos os dias? Não, tem dia que não, tem dia que o sal fica um pouquinho para lá, fica um pouquinho para cá, mas o seu corpo é nutrido? O seu corpo é nutrido, amém? Entenderam? Então tem dias que você vai ler a palavra e você não vai entender, mas o seu espírito é nutrido. Não entendi nada, mas o seu espírito assimilou, entendeu, é do espírito. À medida que Ele quiser, Ele revela na sua mente, mas o seu espírito está nutrido, o espírito está pronto, irmão. Então só para fazer essa introdução, para você entender, para a gente caminhar em cima disso aqui, então a gente vai ler alguns versículos, sem ser esse aqui também. Tem cafezinho ali, como diz o pastor Arlen, qualquer sono, cotovelado do irmão, né? Brincadeira, gente, ou cafezinho ali, mas não perca isso, em nome de Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Eu queria que você repetisse isso aqui, irmão, só isso aqui, não precisa, levantou-se, volta, só aquele lá, só o 12, isso. Então disse, só o 12. Então disse o Senhor, obrigado. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Você pode falar mais alto? Sobe a mim ao monte e fica lá. Agora faz aquela coisa mais agradável do mundo. Fala para a pessoa do seu lado: sobe a mim ao monte e fica lá. Fica lá. Amém? O nome dessa palavra, irmão, ousadamente, humildemente, é fica lá. Fica lá. Não é música sertaneja não, mas por que você não fica lá? Por que a gente tem essa dificuldade de ficar lá?
E nada melhor do que um domingo de manhã para a gente absorver essa clareza. Fica lá. Amém? Fica lá, Paulo. Uma das características só fazer uma prévia aqui, irmão. A palavra de Deus fala muito por simbologia, simbolismos. Pomba, o fogo, a água, né? Usa alguns exemplos de animais, o leão, o cordeiro, a ovelha. Vocês sabem disso. E o Velho Testamento ali, são sombra de verdades espirituais. Sombra de verdades espirituais. Então, quando está falando do Egito, de Canaã, de Israel, do deserto, são sombras daquilo que nós iríamos enfrentar agora, e talvez você está enfrentando agora. Estamos vivendo hoje, desfrutando, enfrentando, enfim, são circunstâncias que nós iríamos passar, e a palavra ficou escrita ali. É um livro espiritual, é uma carta de amor do nosso Pai para nós, para que nós entendêssemos de verdade, rapaz, eu estou passando por isso, este é o caminho, esta é a saída, este é quem me guia, este é o meu Deus, essa movimentação é maligna, essa movimentação é do Espírito, eu preciso fazer isso, eu preciso parar de deixar de fazer aquilo, eu preciso nascer de novo. São coisas simples. É tão simples, irmão, que às vezes nós não fazemos, nós não acreditamos. É tão simples como que você cuida de uma esposa. É tão simples como que você dá essa resposta do cuidado do seu marido para com ele. É tão simples, irmão. Mas o efeito que isso tem, porque o manual que diz como que deve ser, o manual que diz como que a gente deve fazer com as finanças, é simples. Fácil, pastor Pedro? Não, mas é simples. Só que hoje complexamos muitas coisas. Mas a própria Bíblia, você lê a Bíblia, você entra em confronto ali, você vê que é simples. Faça isso. Só que muitas coisas, irmão, nós não acreditamos. Nós acreditamos naquilo que é macro, aquilo que é a volta de Jesus, eu creio. O batismo com o Espírito Santo, eu creio. A ceia, eu creio. Eu venho, eu tomo, eu peço perdão, né? Venci mais um mês, eu creio. Né? Nisso eu creio, naquilo outro. Mas as coisas pequenas que a Bíblia diz, né? Submeta ao vosso marido. Não trate a sua esposa com amargura. Colossenses 3,19. Coisas simples, irmãos. Faça isso, aquilo outro com as suas finanças. Coisas simples. A gente começa a entender por que algumas coisas não acontecem. E sabe aonde você acredita de fato? Quando você entra e fica lá. Quando você aceita, nós aceitamos esse convite. E a proposta do Egito no Velho Testamento, que ilustra tudo que nós vivemos hoje, pegando esse sistema e colocando paralelo ao lado, ali você percebe, parábola é isso, quando você coloca algo do lado de algo e você começa a entender, ele aponta aqui na parábola, você fica, mas não é que é mesmo? Está ficando claro, gente? E o Egito, irmãos, uma das coisas que o Egito exige, sabe o que é? Correria. Sabe, a escravidão, aquela correria, aquele fluxo, aquele te envolve, aquele te contagia, aquele te toma, e você lê ali, Êxodo aqui é a saída do Egito, ali você percebe assim, o Egito não quer deixar Israel sair. E só para a gente entender isso aqui, eu vou pincelar alguns versículos ali atrás, para você entender como que isso nos contagia, e talvez você nem percebe. E irmãos, ano passado foi muito falado sobre isso, e até quando essa palavra veio no meu coração, eu pensei assim, mas a gente vai falar algo que já foi falado. Sim, mas algumas pessoas talvez não entenderam, Pedro, e talvez algumas coisas, Pedro, nem você entendeu. É esse relacionamento intenso com o Senhor, isso muda a nossa história, irmãos. Isso muda a minha vida, isso mudou a minha vida, isso trouxe direção, isso trouxe paz, isso trouxe orientação, isso trouxe clareza, isso trouxe prosperidade. Fica lá, mas por que eu não consigo ficar lá? Por que é tão simples o que ele falou para Moisés? E eu não consigo ficar lá?
porque algo me arrasta para fora. Como é que isso funciona? Como que eu me deixo cair nisso? Um ser humano tão... Afinal, eu sou inteligente. Meus pais diziam que eu era a criança mais inteligente. O meu menino pega um celular e faz o que ele quer do celular. Tira esse celular desse menino, irmão. Essa é a verdade. O que de fato é ser inteligente? Será que a nossa própria inteligência não está nos engolindo? E nos tirando a simplicidade e da pureza devidas a Cristo? Paulo falou isso: eu temo, assim como a serpente enganou a Eva, vos engane e vos aparte da simplicidade, da pureza de Cristo Jesus. Eu temo assim como a serpente enganou a Eva. Irmão, Eva era um ser humano 100%, o cérebro dela era 100%. Alguns dizem que o nosso é 7, 9, 4. Estou proibido de fazer piadinhas aqui. Por mim mesmo. Irmãos, o Egito ele cobra. O Egito ele vai pedir resultados. O Egito ele vai pedir números. O Egito ele vai colocar comparações na sua frente para você sofrer e dedicar sua vida para buscar algo que de verdade não é o que Deus queria. Eu quero deixar bem claro que, né, o pastor Arley deixou o pastor Pedro pregar, ele falou que não é para ninguém mais trabalhar. Não é isso, gente. Amém? É o equilíbrio, é o ajuste do desequilíbrio que está acontecendo. E nós não temos tempo de ficar lá. Moisés foi chamado para libertar Israel. Vocês sabem disso? Aí não sei falar, quem sou eu? Não, vai lá você e Arão. Êxodo capítulo 4, irmãos. Vai lá com Arão e fala com o faraó. Ele foi lá e falou com o faraó, irmão. Poderes, sinais, fez alguns milagres ali. Falou com os anciãos de Israel que já estavam esperando essa libertação. Eles já estavam esperando para ser liberto. O clamor subiu até os céus, até o Senhor. De tamanha era a angústia, a amargura, a ânsia de espírito, diz a palavra, a escravidão era dura. E chegou os libertadores, chegou o grande dia. Deus tem uma proposta de libertação para nós, sabíamos? E de fato tirar nós do Egito e tirar o Egito de nós. Tirar nós do Egito é uma coisa, tirar o Egito de nós é outra coisa. Sabe por quê? O que mais atrapalha isso acontecer, nos tirar do Egito e tirar o Egito de nós, é o agito, irmão, do Egito. Eu amo isso. Não isso, mas eu amo essas palavras, porque fica claro. O agito do Egito. Tudo o que esse sistema arquitetou e colocou na nossa frente. Esse é o modelo para você seguir. Você tem que ser assim, eu tenho que ser assim então. Você tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Aí chega uma proposta de libertação. Coloca para nós e faz um favor, Raquel. Êxodo 4, 29. Êxodo, fica lá, né? Êxodo 4, 29. Só até o 31, tá? Olha só, gente. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, fizeram aquela reunião. 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez sinais à vista do povo. Versículo 31. E o povo creu, irmão. Amém? O povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Que bênção! Glória a Deus! O povo viu, chegou a nossa libertação. O dia nós vamos ser libertos do Egito. Aí, irmãos, capítulo 4. Aí o capítulo 5, a gente não vai ler todo aqui. Mas o capítulo 5, eu chamo ele de o capítulo da palha. Esse capítulo ele foi o primeiro, quando eu comecei a ler a Bíblia, há 23 anos atrás, eu nem sabia de fato o que era eu tive uma revelação da palavra aqui, não sabia. E eu contei para um rapaz, para um amigo meu, rapaz, olha só o que o faraó fez. Quando ele viu que o povo ia ser livre, liberto, ele tirou a palha. Ele tirou a palha e aí eles se embananaram tudo, porque não conseguiam produzir. E contei para ele lá, ele falou assim: Pedro, você teve uma revelação, cara. Eu falei, como que é? Eu tive o quê? Aí ele me explicou lá, então assim, aquilo me ensinou muito. Então no capítulo 4, a apresentação da proposta da libertação. Moisés e Arão, através de milagres, apresentam.
Meu Deus, é isso que eu estou procurando, é isso que eu preciso. Aí entra o capítulo 5, irmão. Faraó fica sabendo que eles querem ser livres. Então você quer ser livre? Então vocês querem sair do Egito? Tira a palha deles. Chamou os capatazes, tira a palha, porque eles faziam tijolos, irmãos. Essa era a tarefa deles. Tarefas, irmão. Tarefas. O Egito sempre vai pôr tarefas sobre nós, sobre nossos ombros. Tira a palha deles e cobre deles a mesma quantidade de tijolos diária. É para produzir. E se não produzir, vão ser açoitados. Eles são muito ociosos. Ele falou isso. O que o povo de Israel está fazendo? Ele está muito ocioso. Negócio de adorar a Deus, buscar a Deus. Está muito ocioso. Não está tendo o que fazer. Aumenta a tarefa. Tira a palha, que a palha era fornecida pelo Egito para eles fazer com os barros ali, pisavam, fazer os tijolos e fazer as pirâmides do Egito, que você sabe mais ou menos a história, que até hoje ninguém entende como é que fizeram aquilo, tamanha a engenharia. E o povo de Israel estava lá no meio, amassando barro e fazendo tijolo. Esse foi um dos castigos. Tira a palha e eles vão produzir a mesma quantidade, irmão. Sabe quando você é tocado por Jesus e você adora, é isso que eu quero, eu creio. Aí você sai na sua rotina diária. Aí é apresentada uma proposta de libertação para você. Você vai ser livre disso aí que te prende. Só que agora, irmãos, a palha é tirada. As facilidades do Egito são tiradas. O jeitinho brasileiro é tirado, irmão. E você é cobrado para produzir do mesmo jeito. Você tem que ser referência, porque você é cristão. Você tem que pagar sua água, sua luz, tem que arcar com todas as suas contas certinho. Só que agora você é cristão. Você não quer adorar a Deus? A palha vai ser tirada. Vocês estão me entendendo? A palha é tirada. Essa é uma proposta do faraó. Se você quiser continuar para cá, você faz do jeito que você quiser. Perdão, faz do jeito que é proposto. Mas se você quiser sair, a palha vai ser, as facilidades vão ser tiradas. Tudo que o Egito oferece para você vai ser tirado. Você está na faculdade, não tem mais aquela facilidade da nota que alguém conseguiu, da prova que alguém conseguiu. Irmão, você acredita que um dia fizeram isso? Eu estava estudando e conseguiram a prova. Eu fui o único que não quis. E não estou aqui para contar vantagem, eu não quis. Foi a graça de Deus, eu não quis. Todo mundo pegou a prova. E o professor tinha deixado a prova. Não sei como é que eles conseguiram pegar a cópia da prova. E todo mundo estudou aquela prova. E o professor deu outra prova. Aí todo mundo tirou a mesma nota. Só eu tirei uma nota diferente. Eu falei, não quero. Ah, Pedro, você é o... E tinha tudo que é tipo de religião no meio. Não vou nem mencionar, né, o evangélico, né? Não vou nem mencionando, mas quando é tirada a palha, irmãos, e você tem que manter a postura de cristão, de uma pessoa que está caminhando para a liberdade, de uma pessoa que está caminhando com a mentalidade que vai entrar em Canaã, na terra prometida, na promessa de Deus. Mas foi tirada todas as regalias que o Egito oferecia. O sexo antes do casamento, aquela vida financeira que você levava de qualquer jeito. Eu entendo, irmãos, que Deus ele está trazendo a gente, está levando a gente num lugar, vou explicar bem aqui, onde algumas renúncias já estão sendo apresentadas para alguns, apresentada para mim. Algumas renúncias já foram apresentadas para alguns. Eu creio nisso. Talvez você não entendeu, talvez você entendeu, mas não ignorou. Mas algumas renúncias já estão sendo apresentadas para nós, para acessarmos um novo lugar em Deus, de verdade. A gente fica aquela euforia, ano novo, vida nova, hábitos novos. Até o dia 15 de janeiro, é um estudo que fizeram, 75% das pessoas que fizeram aquele punhado de promessa, lista na virada do ano, continuam suas vidas normalmente como eram em 2024, no ano anterior.
Então, quando a proposta de libertação é apresentada, o faraó não gosta, e ele vai tirar essas regalias, e nós vamos ter que sair do Egito, produzir a mesma coisa, pagar nossas contas, ser ético, ser pai, ser mãe, ser filhos, ser pessoas responsáveis, sem a palha. Amém? Essa foi a primeira revelação que eu tive na minha vida. Nem pastor, pensa no trem. Você percebia assim como Deus arrochava no caráter, porque os dons atraem homens, e faz parte disso. Deus deu dons aos homens, nós já falamos sobre isso, nós cremos nisso, nós experimentamos isso, mas o caráter atrai Deus, irmãos. Dons atraem homens, caráter atrai Deus. Os dons atraem homens, o caráter atrai Deus. E tudo isso, o foco de tudo isso, é para que a gente não fique lá. Porque se você tem que produzir uma quantidade necessária, diária, de tijolos durante o seu dia, durante o seu mês, durante pagar tudo que tem que ser, você percebe o tanto que isso vai nos esmagando, irmãos. E você não consegue, ao que você dobra os joelhos para orar, você já começa a pensar num boleto, em outro boleto, em outro isso, naquilo outro, e aquele que te deve não paga, e aqui é um círculo. Faz sentido, irmão, o que eu estou falando aqui, ou é só eu? Ainda mais quem tem empresa, tem que cumprir com todos os seus compromissos, sem a palha. Olha só, Êxodo 6, Raquel, se você puder colocar, Êxodo 6, do 7 ao 9. Olha a reação do povo diante disso. Então capítulo 4, adoraram e se inclinaram. Capítulo 5, é apresentada essa retirada da palha. Capítulo 6, qual que é a resposta do povo? E quando eles adoraram, irmão, só para vocês entenderem uma coisa aqui, quando eles adoraram, quando foi apresentada a proposta de sair, fazia mais de 400 a 500 anos que essa palavra adorar não é mencionada, não tem registro dela. A última vez que tinha sido mencionada a adoração foi quando o servo, em busca de Rebeca, achou Rebeca, então ele se prostrou e adorou o Senhor. E aí veio Jacó, e veio não sei quem, agora é apresentada essa palavra de novo. Eles adoraram, mas quando a palha foi tirada, olha só, assim diz o Senhor: tomar-vos-ei por povo meu, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Versículo 8: e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, Isaque, Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Olha que tremendo, irmão. Olha o próximo versículo. E desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e a dura escravidão. Então a proposta de libertação está na sua frente. Amém? A proposta de libertação, você vai ser liberto. Aí o faraó vem e faz uma proposta: se você continuar desse jeito, eu tiro a palha. Tira a palha, só para dar uma experimentadinha. A gente não leu o capítulo 5, não, o povo se desesperou. O povo foi lá: o que nós fizemos para o Senhor, faraó, para que nos castigasse assim. Vocês estão ociosos. Vocês estão no negócio de buscar a Deus, adorar a Deus, voltar a adorar. Não. Vamos trabalhar, gente. Vamos produzir, cara. Vamos lá. Como isso é apresentado para a gente, irmãos? Como isso é oferecido para nós? Tem que ter sucesso, cara. Vamos, Rafael, cadê, rapaz? Os caras, seus irmãos, já estão tudo de carro novo, e você, cara? E aí? E meu filho, e seu filho, está tudo com essa roupinha, marca tal, e você nada. Vamos lá, Pedro, seu filho tem a mochilinha do Hot Wheels, não sei quem lembra disso aí. Eu não tinha dinheiro para comprar aquela mochila do Hot Wheels, que raiva daquela mochila do Hot Wheels. Mas aí meu filho ia para a escola sem a mochilinha do Hot Wheels, todo mundo tinha. As comparações. E o menininho vinha. E você tinha que fazer um cadastro dele num outro negócio que ofertava
materiais para ele poder estudar, e eu não tinha o bendito dinheiro para comprar a mochilinha do Hot Wheels, e ainda tinha que devolver o dízimo, ainda tinha que ofertar para alguém na rua, eu tinha que ofertar na igreja, eu tinha que participar disso, eu tinha que participar de um retiro. Meu Deus, não é que eu vou arrumar tanto dinheiro, gente? Eu tinha que tirar a carteira motorista, porque eu não tinha, eu tinha que andar habilitado, porque agora eu era cristão, e eu tinha que pagar o IPVA do carro, porque agora eu sou cristão, eu não podia ser pego, nem eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, e o IPTU da casa, meu Deus, não tem IPTU, quem paga IPTU? Pois é, você tem que pagar o IPTU, vai achar o IPTU da casa, quantos anos ninguém paga IPTU? Gente, é tanta coisa. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor, como Deus honra isso, irmãos. Talvez você já sentiu o peso da palha ser tirado da sua vida. Tem que caminhar certinho dentro do Egito, produzindo a mesma meta ali. O Senhor está doendo, o Senhor está difícil. Irmãos, ele tem que casar ainda, acredita, pastor? Aí o casamento civil. Aí tem que fazer um trem para o povo comer, vai dinheiro. Isso sou eu, irmão, estou só compartilhando com vocês aqui. Aí um dia eu conversando com os meninos, falei, meu Deus, tem que ter muito dinheiro para ser crente. Não é, irmãos, é organização, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade, não debaixo de regras, doutrinas e tudo, faz parte, algumas coisas sim, claro que sim. Mas não era por causa disso, era porque o meu Deus fez uma proposta para mim, para que eu vivesse com a mente sã, mãos limpas, coração puro. Mãos limpas, coração puro. A proposta, irmão, para sair do pecado, não é assim para você viver debaixo de ordenanças. A lei já passou. Não, é porque o pecado corrompe, irmão. O pecado corrói. O pecado escraviza. O pecado não me deixa produzir. O pecado não me deixa desfrutar da vida e do acesso que Jesus deixou para nós na cruz. E o Senhor, sabendo disso, irmãos, fez isso para não contagiar diante de toda aquela atmosfera, porque eles saíram do Egito, mas o Egito veio dentro deles. Então Moisés está cuidando de um povo que se movimentava, era guiado, era governado e valorizava as coisas do Egito. Consegue entender isso? Eles saem do Egito, vão caminhando no deserto, Deus falando, dizendo milagres, abrindo o mar vermelho. Você tem noção disso? Uma coluna de fogo, uma nuvem protegendo o sol, guardando a noite do frio. Os sapatos não se gastavam, as roupas, irmão, que isso? Aonde compra esse sapato? Aonde compra? Vê se tem uma chuteira desse jeito. E mesmo assim, irmãos, eles tinham o Egito dentro deles, e apresentavam para Moisés toda hora problema, reclamação. Não mudavam a vida, não mudavam a mentalidade. Toda hora era apresentada aquela saudade do Egito. O que você trouxe nós aqui? O que você tirou nós de lá? Estou com saudade disso, daquilo, outro. Às vezes a gente encontra pessoas que não falam com essas palavras, mas você percebe pela movimentação. Irmão, porque a sua boca pode falar algo, mas a sua postura te denuncia. A sua boca pode dizer algo, mas a sua postura vai te denunciar. Se você vive ou se você não vive, se você tem ou se você não tem, se você está projetando um futuro, você quer que tudo aconteça em prol, ao seu favor, tudo, não, vai, a sua postura vai te denunciar. Gente, eu estou no ânimo. Vocês acreditam que eu estou no ânimo? Estou tão animado. A postura da gente, irmão, denuncia a gente. As suas ações te denunciam, as suas atitudes ou confirmam o que de fato a sua boca fala. Por isso que ele falou assim, os lábios deles me honram, mas o coração está longe. E Deus fez essa proposta para Moisés. Moisés, se afaste. Cuide deles, direcione eles, mas se afaste. Eu não vou ler aqui em Lucas, capítulo 5. Há uma hora que a multidão comprime Jesus. Várias horas a multidão pressiona ele ali, querendo tocar nele, querendo ficar perto dele. E ele sobe num barquinho. E ele fala assim, afaste. Aí ele se afasta um pouco do povo, da praia. E o povo fica na praia ali querendo tocar nele, ele se afasta. Aí daqui ele começa a ministrar no povo. E com certeza ele consegue ver mais necessitados do que se ele ficasse ali sendo pressionado. Há momentos, irmãos, entenda bem isso, em nome de Jesus, que a gente precisa se afastar.
Não passivamente, não ignorar, não, você tem que dar uma afastada. Você fala assim, meu Deus, eu preciso sair um pouco da ilha, para ver como que a ilha é. Você precisa se afastar. Se você quiser ficar lá, se você quiser entrar nesse lugar em Deus, subir ao monte, subir a mim, ao monte e ficar lá, você tem que se afastar. Já foi ministrado aqui algumas vezes pelo próprio pastor Arlen, algumas pessoas, no churrasco dos homens, até o Bruno comentou. Você percebe que alguns ciclos e circuitos, eles vão ser afastados, porque aquele está te pressionando, está te contagiando. É muito Egito, irmãos. É muito Egito. É muito Egito. Você não tem noção tanto que eu era ruim. Alguns aqui tem. Alguns aqui estavam lá também. Cabecinha. Meu Deus. Você sabia, irmão? Só contar algo aqui. Você sabia que eu não tinha sonho de ter carro? Tinha. 24 anos de idade. Aceitei Jesus. Eu não tinha. Eu não quero ter carro. Negócio de tirar carteira de motorista. De verdade, diante de Deus, irmão, não tinha. Hoje até carro a gente já ganhou. Não sonhava. Muito cabecinha. E vem esse processo. Essa lavagem através da palavra. Algumas coisas você se afasta. Eu me afastei de muitos lugares, irmãos. Me afastei de muitas. Nunca desprezei nenhuma mesa. Nunca desprezei ninguém. Graças a Deus. Nunca. Mas alguns lugares você tem que se afastar. Alguns sistemas você tem que se afastar. Algumas rodas você tem que se afastar. É simples, como eu disse. A Bíblia fala, não vos assenteis à roda dos... Às vezes você vai ter contato com muita gente, irmão, mas comunhão com poucos. Vou repetir, você vai ter contato com muitas pessoas, mas vai ter comunhão com poucos. Ter comunhão é ter algo em comum. E o Senhor vendo isso, Moisés vai se contagiar. Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Lá eu vou te instruir, lá eu vou te ensinar o que você vai repassar. Sobe ao monte, sobe, fica lá, irmãos. Fica lá em nome de Jesus. Vou só me organizar aqui, que é o contrário a hora, né? Estou esperando às 9 horas aqui da noite, não está, né? 21 horas. Sobe ao monte e fica lá. Fala para a pessoa do seu lado aí, chacoalha ela aí, fica lá. Se tiver liberdade, né? Fica lá, não dorme não. Fica lá. Sobe a mim. Jesus falou isso, vinde a mim. Você está contagiado com o Egito, você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, olha a proposta dele. E acharei descanso para a vossa alma. Tanta correria, irmãos, tanta. Quando você, eu não quero colocar muitas palavras difíceis aqui para ficar muito contextualizado, e nossa, que conteúdo, não, mas eu preciso falar de duas palavras para você: solidão e solitude. Solidão, irmãos, aponta para a dor, aponta para a fuga, aponta para a angústia, enfim, tristeza. A solitude é uma separação voluntária sua. Voluntariamente eu quero só ficar quieto aqui. Voluntariamente. Você não se separou para, não quero mais conversa com esse povo agora. O pastor falou para se afastar, não quero mais conversa com ninguém. Não é isso. Isso é prejudicial. Mas a solitude é aquela hora que você decide ouvir. É quando você entra para orar e você fala algumas palavras e o Senhor, agora é a sua vez. E Ele fala, irmãos. Amém? Você escuta. Solitude é quando você fica lá. É quando você tira um tempo, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Eu tenho tantos planos, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas coisas, eu tenho tanta cobrança lá fora, eu tenho demandas, eu tenho funcionários, eu tenho a família, faz parte, eu tenho muitas coisas, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Irmãos, você não consegue ouvir isso na correria. Uma graça ali, talvez Deus te dê alguma coisa, mas você não consegue absorver tudo o que Ele queria falar. Se você não parar, se afastar, subir a Ele, ao monte,
e ficar lá. Por isso que sim, ano passado a gente falou bastante sobre devocional, sobre você tirar um tempo com Deus. Irmãos, tem horas que você conversa com pessoas, não tem muito o que você falar. Você pergunta para ela: você dobrou os joelhos quando? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e dobrou os seus joelhos? Sozinho. Só isso. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, mas eu assim, não, lá tem criança. Irmão, e a madrugada? E a hora que as pessoas saem? A hora que você está sozinho? Não, porque você, em vez de estar na solidão, você entra na solitude. Voluntariamente, eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero tirar esse tempo. Há uns dias atrás, um tempo atrás, a gente falou sobre o tapetinho. Não é uma doutrina, tá, gente? A doutrina do tapetinho vermelho. Não, não é. Um dia, no meu tempo com Deus, o Senhor falou comigo: Pedro, compra um tapete vermelho para nós. Eu saí em Mineiros procurar um tapete vermelho. Só onde tem um tapete vermelho? Lá em tal lugar. Fui lá, não tinha, tinha pequeno. Fui lá, era muito grande, irmão. E o escritorinho é pequenininho, então não vai caber um carpetão lá, né? Mas, Senhor, não estou achando. Achei um, irmão. Ele é mais ou menos assim por 1,20 m por aí. Cabe você de joelhos. Não é uma doutrina, tá bom? Mas você precisa, irmão. Você precisa construir um lugar para você ficar lá. Isso muda a nossa vida. Isso sara, isso liberta, isso cura. Isso dá instrução, isso traz maturidade. Maturidade, irmão. Lá em casa a gente fica assim: só o Pedro, você não ficou com Deus hoje. Vai ser menino, né? Vai pro quarto, menino. Você não ficou com Deus hoje. Pois é, mas eu vou assim, eu vou lá, eu vou. Tem que ir na academia, cuidar do corpo, tem que... Irmão, a gente cuida de tantas coisas. Talvez você dá a sua devida importância para o seu time de futebol. Você dá a sua devida importância para o seu carro. Você dá a sua devida importância para isso, para aquilo outro, para a sua família, para isso, para o seu corpo. Faz parte, irmão. Para a sua alimentação. Hoje as pessoas estão expert em alimentação. Cuidar do corpo, maravilhoso. Mas e o tempo com Deus? Não fica lá. Amém? Não fica lá. É envolvido no agito do Egito. Sabe como são? O que eu estou falando aqui, irmão, é muito contra a cultura, sabia? Essa proposta aqui, que não é minha, é do Senhor, é contra a cultura. Isso vai de frente com toda a maré que vem descendo. Você vai nadar contra a maré. Porque toda proposta, curso que você faz, etc., eu sei que faz parte, irmão, você tem que alimentar. Vocês estão entendendo? Você tem que pagar seus impostos, você tem que tudo. Mas você não pode submeter a uma proposta de, cara, você tem que fazer, você tem que vencer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. No livro que eu escrevi, eu falei um capítulo sobre isso, que é o sucesso sem êxito. São as falsas linhas de chegadas, são os troféus da ilusão. Falsas linhas de chegada. Venci, fui promovido, construí uma casa, construí um patrimônio. Isso não está errado, porém perdi a família, perdi o contato com os meus filhos. Eu vou dizer algo para vocês aqui, penso que eu tenho liberdade para falar isso, até porque já observei até a forma que é vivido. Mas assim, irmãos, isso aqui é totalmente contra a cultura, o que eu vou falar, o que é imposto hoje. Irmãos, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu fui criado pela minha mãe, enquanto meu pai trabalhava. Minha mãe passava roupa ali, e nós ali ao redor, 4 filhos, difícil, 3 meninos e uma menina, tá ali, ó. Dá um tchauzinho só, ô Silmara, é Sol e Sil, não tem lógica. Irmão, se eu estiver abraçando aquela mulher ali, não, é minha irmã, tá, gente? E minha mãe decidiu, junto com meu pai ali, sem instrução, sem curso, sem não sei o que lá, sem internet. Não, você trabalha na fazenda e eu moro na cidade, cuido deles. De vez em quando ele vinha, tal, passando roupa, lavando roupa, costurando ali, na área, e nós ali ao redor. Zino, Isoel, Pretinho e Silmara. Irmão, graças a Deus. Passamos dificuldades? Sim, mas juntos. Isso aqui que eu estou falando é uma proposta contracultural. Porque hoje tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer dinheiro, tem que não sei o quê,
tem que trocar de carro todo ano, tem que trocar de casa, tem que aumentar isso, tem que puxar para lá, tem que puxar para cá. Faz sentido, irmãos? Retém o que é bom. Não sei se você pensa assim, mas você percebe o que está acontecendo com nossas crianças. Já nasce em um ritmo frenético, já nasce em um ritmo onde a palha já foi tirada há muito tempo, e tem que produzir, tem que dar resultado, tem que isso, tem que aquilo, tem que conquistar, tem que vencer, você tem que vencer. Isso num equilíbrio, irmãos, isso num equilíbrio faz muito sentido. Fora desse equilíbrio, irmão, perde família, perde saúde, perde tempo com os filhos, perde na construção da criação dos filhos. Eu sei que cada um tem uma realidade, que cada um tem uma história, mas apresenta isso para o Senhor, irmãos, e fica lá. E fica lá. Houve uma época que meu pai e minha mãe quase se separaram. E uma vez eu perguntei para ela como que ela decidiu e tudo. E ela decidiu, ela falou assim: por causa de vocês. Porque depois se esclareceu tudo, mas eles quase se separaram. A gente ficamos aqui em Mineiros, ele ficou lá no Mato Grosso. E ela falou assim: por causa de vocês, como que eu ia criar 4 filhos sem a presença do pai, trabalhando lá? Porque eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que deixar vocês em casa, colocar na creche. Como que ia ser? E você percebe, irmão, que a gente adequou, nós nos adequamos a um sistema imposto. E aí vem os 3 inimigos dessa proposta que eu estou falando para vocês aqui: a pressa, o barulho e a multidão. A pressa, o barulho e a multidão. As 3 palavras mais ditas no mundo: não tenho tempo. Pai, vem ver isso aqui. Não tenho tempo. Meu amigo, tem como a gente conversar, trocar uma ideia, dar risada? Não tenho tempo. Tem como a gente fazer? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Pressa, irmãos, pressa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: está com pressa, irmão? Está quase acabando, mas ainda não, aguenta aí. Corre, 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 irmãos. Corre, corre, corre. Algo triste aconteceu esses dias. Bem na janela do meu escritório tem um carro. Aquele carro tem um valor alto. É do meu vizinho. E o carro, um valor alto, cara. Eu fico ali, rapaz. E ele faleceu. Faleceu tem uma semana, né, só mais ou menos. Uns 4 dias ele faleceu. Eu acordo de manhã, irmãos, hoje de manhã. Sabe onde que o carro está? Lá. O carro está lá. E eu vendo aquilo lá, sou ministrado com isso. Eu sou facinho de ser ministrado. O carro está lá. E o Espírito Santo fala no meu coração: construa em pessoas, Pedro. Tem as coisas, eu sei que vocês estão me entendendo. Tudo com equilíbrio. Construa em pessoas. Construa comigo. Construa um relacionamento comigo. Não se deixe levar pela pressa, pelo barulho. E às vezes, não é nem o barulho externo, é o barulho aqui dentro, o barulho meu mesmo, é a cobrança, é uma das piores cobranças que tem, que é a comparação, que é quantos likes você tem. A internet hoje tem os seus benefícios, sim, mas... E a multidão, irmãos, veio com a mesma roupa, só. A multidão influencia, irmão. A multidão contagia. Algumas pessoas começavam a reclamar ali de Moisés, logo virava uma reclamação geral. A multidão, ela oscila. A multidão é inconstante. A multidão tem dúvidas. A multidão, a pressa e o barulho é totalmente contra essa proposta. Fique lá, irmão. Suba ao monte. Fique lá. Fique lá. E eu vou explicar até melhor isso aqui, porque senão a pessoa pensa: mas é para mim ficar lá no quarto toda a vida? Aí alguém vai ter um benefício para aqueles que buscam. Você busca Deus, vai lá na prefeitura, na ciência social, e tem um benefício para você. A marmita vai entrar. Não é isso. O ficar lá é continuar com Ele, aonde você estiver. Quando Paulo fala assim: ore sem cessar. Quem consegue orar sem cessar?
É uma proposta de 24 horas, seja conectado com Ele. Tenha o seu tempo com Deus lá no seu quarto, aonde você estiver, não sei, aonde, mas se tem um tempo com Deus, sim. Fique lá, irmãos. E quando você sair de lá, continue com Ele. Continue com Ele. Na presença dEle. O que eu tenho pedido para Deus, irmãos, é temor. Assim como eu já experimentei. Senhor, vem com teu temor. Me conduza debaixo desse temor. Eu tenho pedido isso, irmãos. Porque quando você estiver na rua, quando você estiver com propostas, quando você estiver isso ou aquilo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes a gente pede sabedoria, né? Antes da sabedoria, peça temor, irmãos. Apresente um temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente quer sabedoria para ganhar dinheiro, a gente quer sabedoria para isso, para aquilo, outro. Um casamento faz sentido, sim, mas temor a Deus, irmãos. Que esta manhã o Senhor venha ministrando nosso coração e nos conduzindo a esse lugar. Fica lá, irmãos. Não saia daqui do mesmo jeito. Aceite essa proposta, Senhor, eu quero isso. Eu tenho que organizar isso, eu tenho que organizar aquilo na minha vida, mas eu rejeito essa correria. Eu rejeito tudo isso que foi apresentado para mim, desde quando eu me entendo por gente. Eu rejeito isso, eu quero construir um relacionamento com o meu Deus. Eu não quero só frequentar um Evan, eu não quero só frequentar uma igreja, eu quero construir um relacionamento com o meu Pai. Amém? E isso muda a vida da gente, irmãos. Isso muda uma história, isso muda a sua geração. Fica lá, no nome de Jesus. Não precisa abrir não, olha só em Eclesiastes 8:3 diz assim: não te apresses em deixar a presença dEle. Sabe quando você vai orar 1 hora? Aí você fica lá 40 minutos ainda? 45 minutos ainda? Não orou pronto, orei 1 hora com Deus. Não, irmãos, não te apresse em sair da presença dEle. Se você tem um devido horário, tira aquele tempo com Ele. Compra seu tapetinho se você quiser ou não. Mas construa um ambiente, irmãos. Eu já levo a água, já levo o café, deixo tudo pronto. Porque a hora que eu entro no quarto assim, a alma grita: cadê a água? Eu estou com sede. Aí eu vou lá e pego a água. Você coloca a água assim e o café. Hoje você não está jejuando de café, cadê o café? Café! E a gente quase não é incentivado a tomar café, né, pastor? Cadê o café? Não, está tudo aqui. Desliga o celular. Se não treme, você vai lá. Irmão, estou sendo bem prático aqui, e isso vai construir um acesso para você a um lugar maravilhoso em Deus. Às vezes a gente não sabe o caminho, às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente tomado por uma infecção do Egito, que é, meu Deus, tem que, uma correria, e tem pessoas que acham bom falar sobre isso. Eu sou multitarefa, eu sou correria, minha mente é assim, minha mente é assado. Irmão, fica lá e descansa. Construa sim, mais uma vez, construa sim o que você entende que tem que ser construído. Cumpra com seus compromissos, sim, é evidente, não é isso que eu estou falando, mas entenda esse equilíbrio. Você tem lá seu grupo de amigos, você tem sua frequência na igreja, você tem sua leitura, você tem isso, você tem seu trabalho, sim, você tem aquilo outro, você tem sua presença com seus filhos, quem tem filhos, quem vai ter filhos, você tem isso, aquilo outro, mas qual que é a prioridade que você está dando para a vida com Deus? Sua vida com Deus. Leve a sério sua vida com Deus, irmãos. Leve a sério sua vida com Deus. Quantos homens que eu tenho conversado, e agora posso te dizer quantos homens acima de 40 anos, 50 anos, que não tem problema com patrimônio, irmãos. Eu fico olhando assim, um cara desesperado ali, e meu Deus, eu não tenho nada, quase. O cara começa a falar o que ele tem, eu falei, meu Deus, eu não tenho nada, e o cara está desesperado. Não sei quantos apartamentos, e eu esperando ele terminar para me falar algo de Deus para ele. Eu falei, meu Pai do céu, o que eu vou falar? E a pessoa não tem sentido, irmão. Não tem sentido. Essa geralmente é uma das finais das frases. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu construí isso, eu construí aquilo, mas não faz sentido. Perdi meu casamento, não tive tempo, não vi meus filhos crescerem,
Hoje é a vez deles não me verem. Isso aí dói. Porque você fala, eu não tenho tempo. Minha filha, não tenho tempo. Meu filho, não tenho tempo. Passam-se os anos, a mesma coisa vai ser colhida. Ô pai, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de falar com você. Eu sei que Deus está nos levando a esse lugar, irmão, de organização, de clareza, de ajustes, de sabedoria mesmo. Levar a sério a vida com Deus. As demais coisas vão se ajustando. As outras coisas vão se ajustando. Eu vou só ler um versículo aqui, irmãos. Já estou encerrando. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui. Eu vou ler 2 versículos aqui para vocês. Vou ler bem pausadamente, não preciso colocar aqui não. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Uma das últimas cartas dele em vida. 1 Timóteo 2:1, ele falou assim: antes de tudo, Timóteo, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens. Antes de tudo. Sobre tudo que você vai fazer, antes de tudo, consagre um tempo ao Senhor. Antes de tudo, irmãos. E esse salmo aqui que eu amo ele. Salmo 131, versículo 2 diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Vou ler de novo, irmão. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, a minha alma é para comigo. Para você segurar uma criança desmamada nos braços, ela chora, ela esperneia. Quem é pai, quem é mãe aqui, ou quem já pegou numa criança que está ali com vontade de mamar, tá? Quer aquele mamar e ela esperneia. Assim é a minha alma, mas eu faço ela sossegar. Hoje, irmãos, eu entendi que Deus ele quer nos oferecer um colo. Esse colo, irmão, se você não conhecer esse caminho, o colo do Senhor, o colo do meu Pai, nós andamos nos debatendo, e eu não preciso nem falar tantas coisas na alma, tantas coisas aqui que a gente tem visto, e tem muitas das vezes crises, correrias, desgastes, angústias, cansaço, desesperança. Quanta desesperança, irmão, quanta falta de esperança. Como a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje, nessa manhã, a proposta é essa: no colo do Senhor, fica lá, sobe a Ele. Pastor Pedro, eu estou cansado mesmo, tem algumas coisas que eu não sei o que fazer, outros estão envolvidos com correria, eu estou muito envolvido com isso, tenho prestações de contas, assim, onde eu me entrei, e assim, se programe, irmão, ninguém está falando para você rasgar tudo amanhã e dar a louca, virar um ermitão, um eremita, não, mas se organize, não aceite mais esse sistema. Um dia, irmão, eu tinha só uma moto, e eu peguei essa moto, levo a mulher para o serviço, peguei essa moto, levo o menino no trabalho, desse jeito, irmão. Levo outro menino que é na outra escola, tudo isso almoçava correndo. E quando eu voltei para casa, irmãos, para pegar o Juan para levar na escola, acima da rua do cemitério ali, eu caí um tombo de moto, cara, sozinho, na areia. Pá! Homem de Deus, envolvido numa correria frenética. Criança pequena na escola, pastor, mas não fazia sentido? Fazia, mas eu não tinha me atentado para aquilo. O quanto uma algema tinha me pegado. Caí aquele tombo, ainda bem que eu estava com um capacete aqui, no cotovelo. Dei a cabeçada no chão assim, caiu por cima da minha perna. Aí umas pessoas falaram assim: você machucou? Eu levantei e falei assim: com um tombo desse, como que não machuca? Tamanha era a irritação. Montei naquela moto, fui embora, peguei o Juan, levei para a escola, larguei o Juan na escola, ergui a calça até aqui, sangue.
Cheguei lá em casa, sozinho. Falei pro cara, eu não tenho condições de trabalhar. Minha perna está doendo muito. Sentei no sofá, irmão, chorei. Peguei um copo d'água, tomei um lisador. E falei assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Dificuldade financeira, uma vida difícil, uma complicação, e tudo era a minha mente, era questão de trocar a mentalidade. No outro dia, sabe o que aconteceu? Leva menino para a escola, traz menino para a escola, vai trabalhar de moto, a mesma coisa, mas isso foi sanando com o tempo. Questão de 2 meses por aí, eu não aceito isso mais, eu vou achar outra coisa para me fazer, eu tenho que trabalhar sim, eu creio que vocês entenderam. Eu tenho que trabalhar sim, eu tenho que prestar conta sim, eu tenho que dar o melhor para meus filhos sim, mas não como o sistema manda. Eu não tenho uma sociedade para agradar, irmão, eu tenho uma família para cuidar. Eu não tenho uma sociedade, um sistema para agradar, para dar satisfação. Entenda bem o que eu quero dizer, mas eu tenho uma família para cuidar, para manter equilíbrio. Eu preciso estar presente na reunião dos meus filhos. Eu preciso estar presente no aniversário dos meus filhos. Eu já fiquei ausente muito tempo, até no batismo de um deles. Eu não aceito isso mais. Ia buscar a Deus, irmão, não era boleto do lado, não, é tapetinho vermelho, olhos fechados, a caixinha de louvor ali do lado, o celular lá fora, as lágrimas descendo, a paz entrando, a obediência em prática, o devocional em dias. Meu irmão, isso muda a sua história, isso muda a história de qualquer um. Essa é a proposta dele para nós. Ficou registrado em Moisés, sobe a mim, Moisés. Moisés, vem para o monte, lugares altos, lugares isolados ali, não de solidão, mas de solitude. Silencia tudo, Moisés, que eu quero falar com você. E fica lá. E fica lá. Amém? Você pode ficar de pé? Espero que você tenha entendido. Eu sei que essa não é uma palavra onde você vai, meu Deus, eu queria chorar tanto, eu queria cair tanto, mas assim, eu queria dizer para vocês, enquanto eles ministram louvor aqui, e de verdade, irmãos, hoje o Senhor está te oferecendo um colo. Vem, meu filho, vem, minha filha, e fica lá. Eu quero dizer algo para você. E eu queria te chamar, irmãos, ousadamente essa manhã, com ousadia. Eu queria chamar vocês para nós nos arrependermos e aceitar um sistema desse governar a nossa casa, governar a minha vida, governar a criação dos meus filhos. Eu queria te chamar, irmão, para esse lugar de arrependimento. Senhor, amanhã talvez eu vou ter que fazer algumas coisas que eu já fazia, cumprir uma tabela, vou ter que cumprir uns compromissos, sim, é isso, caráter. Mas eu não quero, não aceito ser escravo de um sistema. Mesmo frequentando a casa do meu Deus, mesmo conhecendo meu Pai, mas eu não desfrutar disso, eu não aceito isso na minha vida. Eu me arrependo, irmãos. Eu fiz e faço essa oração porque se tenta nos pegar de novo. Isso tenta nos contagiar de novo. Tirar seu tempo com Deus, tirar seu relacionamento com Deus. Foi isso que a serpente fez com Eva e com Adão. Tirou eles do jardim. Essa é a proposta, tirar você e eu do jardim. Quando ele nos tira, nos contagia, nos infecciona. Saímos do jardim e entramos numa corrida de ratos. Entramos num contágio. Entramos numa rotina doentia. E logo começam a ter problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas psíquicos, problemas na escola, problemas com os amiguinhos, problemas na família. Irmão, eu me arrependi disso. E quando eu percebo que isso quer se envolver de novo, eu me arrependo. Eu queria te chamar essa manhã. Se você quiser, Senhor, eu me arrependo. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Porque era para mim estar muito mais maduro. Era para mim estar muito mais adulto espiritualmente. O alimento poderia ser outro, mas eu continuei aceitando as imposições que esse Egito lá fora colocava no meu coração. Me perdoa, Jesus. Eles vão ministrar louvor aqui. Eu queria que você ficasse à vontade. Hoje nós temos espaço.
aqui, se você quiser caminhar, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser orar. É manhã de domingo, irmãos, e o Senhor está te chamando para o colo dEle. Deixa Ele ministrar no seu coração poderosamente essa palavra. E que você seja reavivado, incendiado, direcionado, em nome de Jesus. Sobe ao monte,